Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um ciclo, mais um dia de live, né? É o quarto e último dia do ciclo de estudos do FOCCOLAB. Inicialmente, eu agradeço a presença de todos os discentes, docentes e pesquisadores da ciência da informação e áreas correlatas que estão interagindo conosco hoje no chat. O primeiro ciclo de estudos do FOCCOLAB versa sobre as foxonomias e os sistemas de organização do conhecimento, híbridos e colaborativos. O evento é realizado pelo grupo de pesquisa FOCCOLAB, que é o Colaboratório de Pesquisas e Práticas sobre Foxonomias e Sistemas Híbridos de Organização do Conhecimento. O FOCCOLAB é liderado pelas professoras Fernanda Santos e Juliana de Assis. O evento conta com a parceria do CBG-Com, que é o projeto de extensão das mídias sociais do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ. Hoje nós contamos com a participação dos convidados Roger Guedes e Alessandra Silva. Eles são integrantes do FOCCOLAB. E a live hoje vai ser em formato assim, de bate-papo sobre tendências contemporâneas de estudos sobre foxonomia no campo da organização do conhecimento. Então, a Alessandra Silva, ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, mestre em Ciência da Informação, bacharel em Biblioteconomia pela UFMG. Ela atua na área de Ciência da Informação, em especial nos temas voltados à gestão e organização do conhecimento e sistemas de organização do conhecimento, e também a gestão e organização da informação. O Roger é doutor e mestre em Ciência da Informação pela UFMG, é bacharel em Biblioteconomia pela UFMG também, e tanto no mestrado como no doutorado concentrou seus estudos no campo da organização do conhecimento, representação e recuperação da informação, comunicação científica, além de diversos temas que estão no escopo do grupo de pesquisa do FOCCOLAB, como foxonomias, indexação social, sistemas híbridos de organização do conhecimento, cybercultura, estudos da linguagem, dentre outros assuntos. Né? Atualmente, o Roger atua como bibliotecário na instituição de pesquisa Fundação João Pinheiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, agradeço a presença de ambos aqui hoje. Tá? É um prazer ter vocês hoje. E passo a palavra para o Roger e a Alessandra. Boa noite a todos, todas e todes. É com muita alegria e satisfação que a gente encontra aqui hoje, né? Enquanto membros do FOCCOLAB, nós gostaríamos primeiro de agradecer essa oportunidade de aprendizado, de diálogo, né? De interação. Para a gente é um momento muito importante, né? Eu gostaria de dar algumas palavras iniciais sobre um pouquinho da pesquisa que nós vamos apresentar. Ela é uma pesquisa que se iniciou a partir da nossa participação do FOCCOLAB. Neste ano, nós fomos convidados pelas professoras Fernanda e Juliana. Então, ela é uma pesquisa em andamento. Temos alguns resultados já para apresentar. São resultados preliminares. A tendência é que a gente possa aumentar o escopo, tanto dos dados analisados, quanto em relação à análise, para que a gente possa construir um mapeamento e um levantamento cada vez mais refletido da realidade em relação à foxonomia e como que a organização do conhecimento tem sido estudada, essa relação que para a gente se faz tão importante. Tá ok? A gente começa esse bate-papo, então, e nós agradecemos a oportunidade. Passo a palavra para o meu colega Roger. Boa noite a todas, todos e todes. Eu vou projetar aqui minha tela e a gente vai começar aqui a apresentar alguns conceitos, alguns tópicos e alguns resultados da pesquisa. Só me dê uma indicação quando a tela já estiver apresentando. Acredito que sim, né? Sim, está aparecendo a apresentação já. Tá, joia. Obrigado. Então, a nossa pesquisa ela é titulada Tendências Contemporâneas de Estudos sobre Foxonomia no campo da organização do conhecimento. E para organizar aí nossas ideias e nossa apresentação, a gente tem essa agenda, né, que vamos falar um pouco aí sobre alguns tópicos dentro do campo da organização do conhecimento e dos temas de estudo,
né, sistemas de organização do conhecimento, web social e folksonomias. Após isso, a gente entra na parte da metodologia da nossa pesquisa, a análise bibliométrica, a análise de conteúdo, as tendências que nós identificamos até o momento e algumas reflexões. Então, a gente sentiu essa necessidade, quando iniciamos a pesquisa, de pontuar, de assinalar alguns conceitos fundamentais para a organização do conhecimento e que seriam conceitos interessantes para articular, para dialogar enquanto análise, enquanto pesquisa. Também são conceitos e são fundamentos que contextualizam aí os estudos de folksonomia e de sistemas híbridos do conhecimento. O primeiro deles é sistemas de organização do conhecimento, que são instrumentos, né, são esquemas dedicados à representação do conhecimento para fins de organização de informações, e eles são baseados, né, em conjuntos ou estruturas de termos que tradicionalmente apresentam relações semânticas. É importante ressaltar esse tradicionalmente, porque nós sabemos que as folksonomias, elas não apresentam relações semânticas formalizadas, tais como alguns outros sistemas de organização do conhecimento mais tradicionais, como a gente vai ver logo em breve. É interessante pautar também que os SOCs, né, eles têm um viés, né, eles acabam destacando esse viés pragmatista, né, nesse tipo filosófico, na BCI, na Biblioteconomia e Ciência da Informação, essa grande área. Digo isso porque, né, todo SOC ele é um meio para um fim. Na verdade, isso é uma adaptação de uma frase do Hume, né, o bibliotecário londrino, né, um dos que cunharam o termo garantia semântica e garantia literária no campo da ciência da informação, e ele dizia, toda classificação é um meio para um fim, ou seja, a classificação ela existe, ou um instrumento de representação do conhecimento ele existe para atender a alguma necessidade, alguma comunidade, algum grupo de pessoas. Né? Então, por esse ponto de vista também, a gente entende que todo SOC é essencialmente curatorial. Ele é desenvolvido tendo em conta um ponto de vista de um grupo de pessoas ou de um grande grupo de pessoas. Também, né, ele é situado num lugar, num contexto sociocultural, e ele é condicionado influenciado por condicionantes históricos, né? Isto é, a época em que o SOC é feito, a época em que ele é desenvolvido, isso está lá plasmado naquela representação, naquela estrutura em que ele se propõe. Então, a gente, na nossa área, na ciência da informação, nós temos, né, uma variedade, um certo número de instrumentos de representação do conhecimento, de SOCs, e eles são classificados, eles podem ser classificados de acordo com a complexidade da estrutura de formalização e também quanto à extensão do domínio que ele abrange. Então, nesse gráfico, nessa figura, a gente vê que as folksonomias, elas apresentam, né, uma carência de estrutura, carece de uma estrutura de relacionamento, né, que possibilita, que enriquece semanticamente a terminologia, porém, ela é uma oportunidade, talvez, né, de capturar aí uma abrangência de um domínio do conhecimento que outros sistemas de organização do conhecimento não possuem. Então, é só uma ilustração, assim, uma forma da gente entender que onde as folksonomias, enquanto SOCs, né, enquanto um sistema de organização do conhecimento, ela se situa. O contexto de surgimento, né, das folksonomias está pautado, está voltado aí para a Web 2.0, né, esse movimento social e tecnológico, né, de décadas passadas,
e que é muito caracterizado pela onda de participação dos usuários, por esse alto número de participação, de descrição de criação de conteúdos e de descrição de recursos online. Isso provocou a própria web e o próprio, as próprias estruturas na criação de instrumentos ou de ferramentas em que as próprias comunidades elas pudessem criar, usar, reusar conteúdos, informações e, por que não, organizá-los, né? Então, é nesse contexto que surge as folksonomias. A gente tem essa definição, talvez a definição mais clássica e do Van der Waal, né, que cunhou esse termo, o termo folksonomias, e ele a define como resultado, né, da marcação ou da etiquetagem livre e pessoal de informações e objetos digitais para a recuperação dos mesmos. A marcação ela é feita em um ambiente social e em um contexto digital, claro, e a folksonomia é criada a partir do ato de marcação pela pessoa que consome a informação, ou pela comunidade onde a pessoa está inserida, né, que também vai fazer uso desse gesto, dessa ação. Outras duas definições interessantes que nós selecionamos a folksonomia baseia-se no processo de marcação, né, na etiquetagem colaborativa, onde muitos usuários adicionam metadados na forma de palavras-chave para conteúdo compartilhado. E outra, que a totalidade dessas palavras-chave geradas pelos usuários, reunidas em torno de qualquer plataforma ou recurso diferente, criam a folksonomia. Então, nós entendemos que o conceito de folksonomia, até muito estudado, estudado pela professora Fernanda, né, a gente tem lido bastante sobre isso nas publicações, que ele, até então, ele não há uma definição clara, ou uma única definição para o conceito de folksonomias. Né, talvez a gente se paute mais por uma folksonomia enquanto produto, mas enquanto processo também ela é um conceito rico, é um conceito que abrange talvez até mais, abrange a abordagem, o produto, né, e o resultado dessa abordagem, desse processo. Mas a gente acredita que com essas definições já fica claro, né, o contexto, né, e a utilidade, né, o que elas, qual que foi a motivação e a utilidade das folksonomias para os contextos digitais e para a organização do conhecimento. São 3 elementos que são fundamentais para compreender essa ação de etiquetagem, a ação de organização de informações em contextos digitais, e esses elementos são os objetos digitais, os recursos de informação, as etiquetas, que são as tags, e os usuários. Esses 3 elementos, a interconexão deles é que possibilita aí o que a gente ouve também chamando de navegação social. Né? Então, uma tag ela pode levar a uma série de recursos de informação. Esses recursos de informação, eles podem ter sido criados por um usuário, e esse usuário ele está linkado aí com algumas tags de interesse do seu acervo compartilhado, e então essa interconexão que possibilita essa troca rica de informação, de conhecimento, e que possibilita também o fazer sentido na organização de uma forma coletiva. Essa característica da folksonomia, os 3 elementos, ele é bem estudado, assim, ele é bem reconhecido no campo de estudo, mas é interessante notar alguns outros condicionantes e componentes mais voltados para socioculturais, vou dizer assim, em que o usuário, essa relação que ele tem com o objeto, o recurso de informação, e a tag, ele faz parte e contribui para uma comunidade de usuários.
E logo essa comunidade de usuário, ela reflete ela cria uma terminologia, ela cria esse conjunto de tags, a mantém e a desenvolve essa terminologia, e isso reflete a cultura dessa comunidade. Talvez uma das características mais marcantes da folksonomia, né? Esse potencial para refletir não só necessidades de informação, não só a representação dos recursos, mas a cultura, as visões, né, as visões de mundo de determinadas comunidades em contextos digitais. Outra característica importante, e que a gente acha interessante destacar, são os tipos de folksonomias. Existem as folksonomias amplas, que são aquelas que permitem atribuir uma mesma tag a um documento várias vezes, e isso possibilita identificar frequências de tags, né? As tags podem ser contadas e identificar tendências, e as folksonomias restritas, que registram a atribuição de cada tag a um objeto por vez. As folksonomias amplas, talvez a característica mais interessante delas é essa identificação de tendências na utilização de etiquetas. E isso é algo que chama atenção para classificacionistas, bibliotecários, desenvolvedores de SOCs, porque é uma forma de identificar terminologias para atualizar outros instrumentos de representação do conhecimento. Então, nesse gráfico que representa a lei da potência e a cauda longa, a gente pode, né, através dele, a gente entende que essa primeira parte com o verde mais escuro, né, que seria as tags, as poucas tags muito utilizadas, e na cauda longa, aí as muitas tags que são utilizadas, não tão utilizadas por toda a comunidade. É interessante notar que essa cauda longa, ela é muito valiosa também, né? Essas tags pouco utilizadas, ou melhor, né, uma frequência menor, mas que reflete também as necessidades de uma comunidade de usuários. Talvez elas sejam também um alvo ou deveriam, a gente pode até citar aqui a ausência de estudos que dão conta dessa cauda longa, que elas podem ser um interessante incremento nos instrumentos de representação do conhecimento mais formalizados. Quanto às vantagens das folksonomias, é uma filosofia colaborativa, né? Ela promove e incentiva esse engajamento do usuário em torno de uma comunidade. É uma tecnologia e uma ação fácil, simples, de baixo custo. Ela captura a diversidade de perspectivas, contribuindo para o entendimento das garantias semânticas na organização do conhecimento, contribui para a emergência dos consensos, a inclusão de termos, a inclusão de uma terminologia muitas vezes invisibilizada em instrumentos mais tradicionais, e também promove as visões multiculturais de uma ou mais comunidades. As folksonomias são fontes para desenvolvimento de atualização de outros sistemas, né, como eu disse anteriormente, e elas também promovem a descoberta, né? Essa navegação social, ela promove a serendipidade, a encontrabilidade de recursos de informação que, a princípio, o usuário poderia não conhecer, né, mas que seja alvo de interesse dele. As desvantagens das folksonomias é a estrutura plana, ou seja, a ausência de relacionamentos, de uma hierarquia, ou de um relacionamento de significado semântico, né? A falta de controle de vocabulário, não há reconhecimento de polissemias, sinônimos e homônimos, que são talvez um grande desafio aí de terminologias, né, dos estudos e do desenvolvimento de instrumentos terminológicos.
Elas não fazem uso de relações semânticas entre as etiquetas, não há uma distinção formal entre etiquetas descritivas e temáticas, e elas incluem etiquetas pessoais, idiosincráticas e etiquetas spams, que por vezes são ruídos, né, e atrapalham aí na organização e na recuperação da informação. Quanto às aplicações das folksonomias, né, nós vemos que surgiu o boom da folksonomia foi nas redes sociais e nas aplicações Web 2.0, mas a sua potencialidade, o seu recurso, ele tem sido utilizado em outros ambientes, em outros contextos. Então, nós vemos as folksonomias sendo utilizadas em repositórios digitais, em catálogos de bibliotecas, em ambientes virtuais de aprendizagem, em sites de comércio eletrônico e até mesmo em intranets de empresas e portais. E é interessante notar que para cada tipo de projeto, para cada proposta de desenvolvimento, é uma folksonomia diferente que é gerada. Então, a folksonomia de um grande, aberta, ampla, de um site de comércio, por exemplo, é bem diferente de uma folksonomia de um ambiente virtual de aprendizagem. E atendendo, ambas, né, atendem a propósitos, ao propósito que ela foi criada. Quanto aos aprimoramentos, o que a gente viu de pesquisas e de linhas ou frentes de trabalho relacionados aos aprimoramentos, à diminuição, a minimização dos ruídos e das fragilidades das folksonomias. O que tem sido feito? A utilização de sistemas de recomendação para orientar e direcionar as ações dos usuários, e essa é um aprimoramento que, por vezes, é bastante criticado, uma vez que alguns autores acreditam, né, que essa recomendação, esse direcionamento do usuário para a escolha de determinados termos, né, podem restringir aí a sua visão, né, a sua forma de expressão. E aí isso já não estaria, ou poderia fragilizar, né, o conceito seminal das folksonomias. A identificação de etiquetas, a partir da análise de conjuntos de dados agrupados, né, que a gente conhece como mineração de dados, o tratamento das etiquetas por meio de processamento de linguagem natural para melhoria dos resultados na recuperação da informação, que acontece em alguns sistemas, em alguns próprios SOCs mais tradicionais, né, também a gente percebe o uso, né, do processamento de linguagem natural para melhorar, para refinar resultados. E as combinações de folksonomias com outros sistemas de organização do conhecimento, que são sistemas, estão sendo chamados de sistemas híbridos. E também tem tido bons resultados, né, nos experimentos que é possível identificar na literatura. Agora a gente vai passar para a parte da metodologia, de como, né, nós fizemos o levantamento, da escolha, do recorte, e eu vou passar a palavra para a Alessandra. Obrigada, Roger. Então, pessoal, eu vou comentar agora como que foi o processo metodológico, as escolhas que nós tivemos em relação a essa pesquisa. A partir desse referencial, né, de todas essas informações, dessas noções teóricas que o Roger compartilhou, nós começamos a fazer uma pesquisa empírica em bases de dados. E daí a gente estudou, viu vários artigos que tratavam de algumas bases, então a gente estabeleceu como universo que iríamos tratar a base de dados internacional Web of Science. Ela está disponível no portal de periódicos da CAPES, então alunos das universidades federais, das instituições que têm acesso, conseguem reproduzir essa pesquisa, e ela é uma das bases multidisciplinares tidas como uma das mais relevantes em nível internacional. Por quê? Pela indexação do conteúdo que ela faz. Além disso, ela indexa periódicos que possuem um alto fator de impacto. Então, tudo isso faz com que a Web of Science seja muito reconhecida no meio acadêmico.
e apresente a informação, apresente documentos, artigos que estão, assim, na linha de frente dessas publicações. A base, a indexação dela é em inglês, então, ainda que ela tenha revistas de outros idiomas, os metadados principais, título, palavra-chave, resumo, entre outros, precisam estar no idioma inglês, né? A linguagem quase que nacional da pesquisa científica, né? Internacional, perdão. E a data da realização da nossa pesquisa, o levantamento que nós fizemos, foi no dia 11 de setembro de 2021. Como que nós fizemos essa pesquisa? Roger, vou te pedir a gentileza de passar, por favor. Então, como que nós fizemos essa pesquisa? Qual que foi a nossa estratégia? Nós selecionamos as principais expressões e termos relacionados à folksonomia e marcação social, para que nós pudéssemos levantar esse conteúdo, e utilizamos o operador booleano, o OR, para que a gente pudesse ampliar ao máximo. Fizemos com uma restrição, uma cobertura temporal, cronológica, de 2016 a 2021. Apesar dos artigos de 2021, grande parte deles não ter sido ainda indexado, porque existe um período, né, um processo para que ocorra essa indexação. E também, por que nós tivemos essas escolhas? Porque existem artigos que abordaram períodos anteriores. Então, a gente pensou, vamos tentar buscar aquilo que é o mais atual, para ver como que se dá esse movimento em relação aos estudos da folksonomia, e relacioná-los à organização do conhecimento. Aqui o nosso desenho inicial. A partir daquela busca que foi mostrada, então, nós localizamos 118 registros. A Web of Science, ela tem grandes áreas, grandes categorias, que são categorias nas quais os periódicos do JCR estão relacionados. Um mesmo periódico pode estar relacionado a mais de uma categoria. E nessa busca que nós fizemos, a gente percebeu que a maioria dos artigos localizados relacionados à folksonomia, a partir daqueles termos e expressões que nós apresentamos no slide anterior, estão vinculados à área de ciência da computação. A área de ciência da computação ela é bem dividida na Web of Science. A gente vê que tem sistema de informação, a inteligência artificial, entre outras. E a terceira área a apresentar o maior percentual de artigos é a área de ciência da informação e biblioteconomia, na linguagem que eles utilizam. Aqui a gente expôs as 6 primeiras categorias, mas são várias categorias que são apresentadas. A Web of Science hoje tem mais de 200 categorias, então a possibilidade é ampla. E o mesmo artigo que está indexado na área de ciência da informação também pode estar indexado em outra área, como a gente percebeu que ocorreu, ok? Então, esse foi o nosso universo inicial dos 118 artigos que nós recuperamos, relacionados às mais diversas áreas. A gente focou nos 27 documentos que se referem à área de ciência da informação. Como eu disse, alguns periódicos estão vinculados também a outras áreas, mas a área principal relacionada a esses 27 artigos é a área de ciência da informação. A partir, então, a gente comentou aqui um pouquinho sobre a coleta, como que a gente fez a coleta desses dados. E é importante pensar em relação ao tratamento. Qual que foi o tratamento que a gente fez para a gente poder chegar na construção dessas tendências? Nós dividimos a análise em 2 partes. Uma primeira parte relacionada à análise bibliométrica, que é uma análise muito comum na área de ciência da informação, biblioteconomia, e que também várias outras áreas têm se apropriado, já que ela traz esse levantamento da literatura a partir de regularidades abrangentes, por exemplo, a fonte, em que data que foi publicado, qual que é a afiliação, qual que é o país. São informações que são importantes para uma análise inicial. E também tomamos como referência, após a análise bibliométrica, a análise de conteúdo, que é uma análise mais qualitativa,
voltada também para regularidades, mas regularidades focadas nos aspectos de cunho mais analítico, sobretudo temático, relacionado ao nosso tema, que foram as folksonomias. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os principais dados da análise bibliométrica. Hoje não é possível a gente conseguir falar de tudo, mas eu acredito que vão vir, assim, provocações, questões muito interessantes da gente pensar. Nesse período, então, que a gente fez a pesquisa, a maioria dos artigos foi publicada no ano de 2018. A gente teve uma incidência menor em 2017 e 2016 e uma incidência relativa entre 2019 e 2020. Mas o ano que realmente tem destaque é o ano de 2018. E como que se dá esse destaque no ano de 2018? A gente observa que ele vem a partir de fontes diferenciadas, nas quais a principal revista a aparecer é a revista Perspectivas em Ciência da Informação. Ela tem 3 registros, foram 3 artigos registrados no período. Temos outras revistas reconhecidas na área, como a Knowledge Organization e tantas outras, só que o que a gente percebe? Aquelas que teve um maior número, que teve um destaque, foi a revista Perspectiva em Ciência da Informação, seguida pela Knowledge Organization. Ou seja, a gente não tem uma concentração do tema em apenas um periódico. É importante a gente ressaltar que a revista Perspectiva em Ciência da Informação, ela é uma revista brasileira, ela é publicada, editada pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e é um periódico que ele está indexado tanto no Cielo, ele é de acesso aberto, como também na Web of Science. Outro aspecto que a gente considerou importante de trazer foram as regiões. De onde que vêm os autores dessas publicações? A gente conseguiu ver que nós temos, dentre esses 27 artigos, temos 7 autores que são de origem da China, temos 6 autores que são de origem brasileira e também temos a mesma quantidade que são de autores dos Estados Unidos. Isso nos traz uma perspectiva muito interessante, porque a gente vê que as pesquisas, os autores nacionais, eles estão pareados em relação à quantidade dos Estados Unidos no período, e um pouquinho abaixo da China. Então, assim, algumas questões relacionadas a potenciais parcerias, estudos paralelos, podemos pensar, podemos analisar a partir desse gráfico. A análise bibliométrica, ela também observou as afiliações, ou seja, não basta um autor ser do Brasil, ou uma autora, nós procuramos saber qual que é a origem, de qual universidade que vem, até para a gente poder entender melhor como que se dá a pesquisa no ambiente nacional. Desses 27 autores, nós localizamos 48 instituições. E foi interessante que apenas 8 dessas instituições possuem mais de 2 registros em relação ao universo analisado. Então, aqui nós colocamos as instituições. Da instituição nacional, aquela que teve destaque foi a Universidade Federal de Pernambuco, e nós também temos outras instituições, que são instituições localizadas nos Estados Unidos, na China e também na Índia. Ainda pensando em relação aos 27 artigos e aos autores, nós vimos que eles possuem, no total, 64 autores relacionados tanto aos países quanto às instituições já apresentadas. É interessante a gente pensar que conseguimos identificar regularidades bem determinadas em relação aos aspectos anteriores. Já quando a gente olha, por exemplo, para os autores, isso não é tão expressivo. Somente 7 dos autores identificados publicaram 2 artigos. Todos os demais publicaram apenas um artigo no período. Agora, nessa próxima tela, a gente vê
a presença brasileira, com esse destaque na linha sublinhada em verde, né, que é o professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Renato, e vemos também todos os outros autores que apresentaram, que participaram de mais de um artigo no período. Aqui, aquela correspondência em relação a países e instituições, ela vai se refletir, que a gente vê a China em primeiro lugar, Estados Unidos, Índia, tudo isso que é apresentado nessa primeira análise. Como foi dito, a bibliometria ela se volta para regularidades. Não são regularidades que nos trazem informações imediatas. Elas precisam ser relacionadas a outros fatores para que a gente possa ter uma análise mais aprofundada e que permita a construção de prospecção, de tendências de forma mais consistente. Então, em relação aos 27 documentos recuperados, que foram publicados em 23 publicações, nós percebemos que 4 dessas publicações são editadas por instituições brasileiras, ou seja, cerca de 17% do total. A já citada revista Perspectiva em Ciência da Informação, a revista Em Questão, a revista Informação e Sociedade e também a revista Ibero-Americana de Ciência da Informação. Já falamos que apenas aquela que ocorre mais de uma vez nos resultados é a revista Ciência da Informação. Então, aqui a gente vê em nível o ranqueamento da revista Perspectivas em Ciência da Informação em relação às demais revistas internacionais desse conjunto de 27 artigos. Então, ela possui 3 artigos e, em nível nacional, é aquela com maior número, mas está presente naquelas com o maior número de artigos localizados, até mais do que a Knowledge Organization, que é uma revista muito conceituada na área de organização do conhecimento. A partir dessa análise, conforme a gente disse que a análise bibliométrica ela traz essas regularidades que nos exigem um olhar mais atento, né, para que possamos fazer relações mais aprofundadas, a gente conseguiu ver que o Brasil ele tem presença explícita, né, em especial em relação aos autores, que por sua vez vai refletir nas afiliações e no título, na fonte dos periódicos. Então, a gente considera que a partir do estudo do universo analisado, que foi de 2016 a 2021, considerando as expressões de busca que nós demonstramos um pouquinho antes, os artigos no escopo da Web of Science, a gente tem uma representação do Brasil na área de ciência da informação. Há uma participação de pesquisadores nacionais sobre o tema folksonomia. Não há prevalência de autores, conforme a gente viu. Os autores que publicaram um número maior de artigos, publicaram 2 artigos. Mas, ainda assim, a gente consegue entender que, no período, as publicações se deram de maneira distribuída, o que significa que temos várias frentes em relação a autores e a instituições interessadas no tema da folksonomia e da marcação social. No próximo, agora, isso. Então, da análise bibliométrica, que é pautada nessas regularidades mais explícitas dos artigos, a gente teve essa apreciação. Mas nós também trabalhamos com a análise de conteúdo, que é essa análise mais voltada para a eleição de categorias que emergem e que trazem a temática de maneira mais, digamos assim, aprofundada e relacionada dos artigos. Para essa análise, nós estudamos os títulos, o resumo, as palavras-chave e, sempre que possível, o acesso ao texto completo dos documentos. Apenas um dos documentos a gente não conseguiu, que é um livro que não está no portal CAPES, e ele foi lançado há pouco tempo, então o valor do acesso ao texto completo a gente não conseguiu acessar, né? Nem o valor, o acesso ao texto completo. E um dos artigos, pensando em relação ao universo,
foi reduzido para 26, porque um dos artigos, que é esse artigo de um autor chinês, ele era uma resenha desse livro que eu comentei há pouco. Então, esse artigo ele foi retirado, já que ele trazia a resenha do livro comentado. Eu convido o Roger a falar mais um pouquinho de como que a gente fez esse processo da análise de conteúdo. Bem, após aplicar a metodologia da análise de conteúdo nesse universo de 26 artigos, nós começamos a caracterizá-los pelas informações, né, título, palavras-chave, resumo, por esses pontos de cada artigo, e estabelecemos algumas categorias que a gente ainda considera gerais, genéricas, mas que a gente vai procurar refinar, talvez, e categorizar, né, e tentar compreender um pouco mais dessa tendência, o que seria essas tendências dos estudos referente à folksonomia. Cabe ressaltar também que, por ser artigos, né, uma publicação complexa, né, uma unidade de informação, vamos dizer assim, bastante complexa, cada artigo ele aborda uma série de assuntos em que era possível categorizá-los. Mas a gente selecionou aquele destaque, aquele que a gente percebeu que era o objetivo da pesquisa, ou o resultado da pesquisa, e procuramos categorizá-los nas categorias que foram estabelecidas. Essas categorias são estudos epistemológicos, estudos de comportamento de marcação dos usuários, né, a da etiquetagem, estudos centrados em tecnologias semânticas, estudos comparativos entre folksonomias e outros sistemas de organização do conhecimento, e estudos de combinação de folksonomia e outros sistemas de organização do conhecimento. Nós vamos tentar definir o que seria essa proposição dessas categorias para cada uma delas. Os estudos epistemológicos, nós consideramos aqueles que focam nos conceitos, dos artigos, né, que focaram nos conceitos, definições, bases teóricas da folksonomia e etiquetagem social. Nesse universo, nessa categoria, nós localizamos 4 artigos. Conforme o Roger comentou, as categorias, elas convergem, não são categorias isoladas, elas conversam entre si, e nessa categoria considerada de estudos epistemológicos, a gente dá dstaque ao último trabalho listado, que aborda a questão do pragmatismo norte-americano, relacionando a questão da folksonomia e etiquetagem social. Além disso, ele tem uma interface muito grande com a categoria de tendências, de estudos centrados em tendências tecnológicas, em tecnologias semânticas. Por quê? Porque ele traz de maneira muito forte a web semântica e também o linked data. É um destaque que a gente coloca nessa categoria. A próxima categoria, os estudos de comportamento de marcação dos usuários. Nós consideramos, né, os artigos, os estudos, aqueles que focam nas motivações, nas escolhas, nas competências, na noção de coletividade e pertencimento, e nos aspectos cognitivos dos usuários frente à ação de etiquetagem social. Localizamos nessa categoria, né, conseguimos relacionar 8 artigos. É uma categoria muito interessante, uma categoria que a gente vê, na maioria dos artigos, uma abordagem voltada para a questão da cognição, da psicologia, de como que se dá esse processo do comportamento. Temos o penúltimo artigo, que apresenta a questão do que ele chama de folksonomia orgânica e folksonomia retroativa, sendo que orgânica é aquela que é estabelecida no momento e retroativa aquela que foi feita após já a inserção dos elementos digitais em uma determinada plataforma. A gente dá destaque também ao último estudo que foi feito, né, de marcação social, etiquetagem social, relacionando o comportamento de chineses e americanos. Foi um estudo feito por pesquisadores da China,
e ele trouxe, assim, é interessante como ele traz a perspectiva, né, como o Roger comentou já na definição, do pluralismo cultural, da questão da identidade e outros fatores que são extremamente relacionados à questão das folksonomias e das comunidades no ambiente web. A próxima categoria são os estudos centrados em tecnologias semânticas. Nós consideramos, né, esses estudos aqueles de abordagem empírica, em que houve aplicação de algoritmos com base em agrupamentos de dados, linked data, sistemas de recomendação, métodos estatísticos, similaridade lexical, relevância, contextualização e relações semânticas. Nessa categoria, então, foram inseridos 6 artigos. São artigos também que mostram uma tendência interessante, né, em relação à tecnologia, à semântica e às folksonomias. A gente coloca um destaque no penúltimo artigo, que é um artigo que tratou a questão dos algoritmos genéticos. E foi interessante, porque a gente foi na fonte, né, no artigo-fonte desses algoritmos genéticos, para que a gente pudesse compreender melhor como que se dá essa analogia em relação à área de organização do conhecimento, de recuperação da informação. Também temos um artigo que a gente até ficou um pouquinho em dúvida qual a categoria colocar, né, porque ele se diferencia dos demais, que é o último artigo. Ele traz uma análise da altimetria, relacionando com as citações formais, a partir da marcação social. Então, a gente até acredita que esse artigo, o uso da marcação social para a construção de métricas no âmbito da avaliação de desempenho acadêmica, do desempenho técnico-científico, seja interessante e talvez venha até a crescer com o aumento da altimetria nos espaços de comunicação, de integração científica. A próxima categoria é de estudos comparativos entre folksonomias e outros sistemas de organização do conhecimento. Nós consideramos os estudos aqueles que apresentam análises entre 2 ou mais sistemas baseados em folksonomia, ou entre um sistema baseado em folksonomia e um sistema de organização do conhecimento mais clássico, com o objetivo de compilar e cotejar as vantagens e desvantagens de cada um deles. Nessa categoria foram inseridos 5 artigos, é uma das categorias que mais conta com artigos em nível nacional. Damos um destaque também ao segundo artigo, que ele faz um cotejamento, uma comparação em relação à área de literatura. Normalmente a gente vê muito a área científica, ou então a plataformas digitais de entretenimento. Então, para a gente houve essa diferenciação em relação à literatura. Temos também o terceiro artigo, que é um artigo nacional, que ele traz uma comparação teórica em relação à taxonomia e à folksonomia. O quarto artigo, ele traz uma perspectiva do direito, é muito interessante como que foi feita a abordagem, as expressões de busca. E o último artigo, ele se volta para uma comparação também, além da questão do controle, mas também do profissional indexador. A próxima categoria são os estudos de combinação de folksonomia e outros sistemas de organização do conhecimento. Nós consideramos nessa categoria aqueles estudos que apresentaram modelos de incremento gradativo de estruturas semânticas para as folksonomias, ou que combinaram sistemas de organização do conhecimento com folksonomias, com formas mais complexas de sistemas de organização do conhecimento, visando o enriquecimento de ambos. Nessa categoria, nós tivemos 3 artigos, né, que foram localizados. Damos destaque também ao aspecto do primeiro artigo, que ele se volta para o software Tainacan. O segundo artigo é muito interessante, porque ele traz um estudo de cabeçalhos de assunto, comparando a questão das folksonomias. E já no terceiro estudo, também é um estudo nacional, que trabalhou
plataforma Arquigrafia. Então, são estudos que a gente conseguiu ver, assim, de maneira bem clara, esse aspecto combinatório mencionado pelo Roger. Aqui nós procuramos sintetizar as tendências a partir das categorias que nós estabelecemos, percebemos, né, a partir dos dados, nós analisamos e percebemos que, né, os estudos de combinação, eles são menos recorrentes, eles foram menos recorrentes nesse intervalo, nesse tempo, nesse recorte da pesquisa. As tendências intermediárias nós estamos considerando que foram os estudos comparativos, os estudos centrados em tecnologias semânticas e os estudos epistemológicos, e o que prevaleceu foi os estudos de comportamento de marcação dos usuários. Eu vou comentar, fazer um breve comentário sobre essa prevalência do comportamento de marcação, que, para mim, eu fiquei um pouco surpreso, pensei que predominaria os estudos mais tecnológicos, e esse de comportamento eu achei interessante por perceber que a área, que os pesquisadores, as linhas de pesquisa, ainda estão tentando entender, né, como se dá a ação do usuário, né, quais são as motivações, quais são o porquê das escolhas, e dessa forma, claro, complementando talvez as tecnologias semânticas, né, a fim de tentar formalizar, né, o gesto cognitivo, o gesto informacional e aí os aspectos cognitivos dos usuários em ferramentas, em instrumentos que possam automatizar isso. Então, é algo que eu achei bem interessante dessa análise. A gente, né, gostaria de ressaltar mais uma vez que esse é um estudo preliminar em andamento, ressaltar também o universo da pesquisa, né, o universo restrito à base de dados e o universo analisado, sobretudo de tempo, né, que foram os últimos anos, e claro que isso, né, não pode ser considerado aí toda a área, todo esse tópico de estudo das folksonomias, mas já nos direciona, já nos esclarece aí algumas questões de estudos e de aplicações das pesquisas. Nós percebemos que há necessidade de mais reflexões, né, com o estabelecimento de relações mais aprofundadas entre os documentos, os artigos e os referenciais. A consolidação também dos estudos de folksonomia e etiquetagem social no universo contemporâneo fica clara também, né? Não é um assunto e não é um tópico que teve talvez teve a sua ascensão e depois enfraqueceu. Não, a gente percebe como os estudos, né, continuam, como hoje, né, eu acho que atualmente temos uma visão mais ampla e talvez até menos preconceituosa dos sistemas folksonômicos, né, sistemas baseados em folksonomias, e como tanto os sistemas mais clássicos podem lucrar com isso, podem tirar vantagem disso, e como as próprias comunidades, né, de usuários, as comunidades de práticas e virtuais, também são beneficiadas, uma vez que é um meio, uma mediação para que as pessoas, os sujeitos, né, eles sejam mais visibilizados a partir da terminologia, a partir da linguagem de uso para organizar conhecimentos. Essas são as nossas referências utilizadas na apresentação. E a gente gostaria de agradecer, né, a todas, todos e todes, e em especial a professora Fernanda e a professora Juliana, são as líderes do grupo Folcolab, todos os nossos colegas, né, do grupo de estudos, e ao final que estão os nossos contatos, nosso endereço de e-mail, para quem, né, necessitar ou tiver interesse em continuar essa discussão em outro momento, ou mais informações dessa pesquisa. Muito obrigada, estamos à disposição.
Muito obrigada. Nossa, muito enriquecedora a palestra de vocês, viu? Os slides também tudo bem esquematizado e fica assim, de fácil compreensão, né? E muito obrigada, viu? Tem uma pergunta, né? Aí vocês podem, cada um pode dar sua resposta, né? É uma pergunta do Hugo Maia. Que pesquisa sensacional! Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram durante o seu desenvolvimento? Pode começar, Alessandra, por favor. Sempre a maior dificuldade é conseguir representar aquilo que a gente quer localizar, né? Então, quando se pensa em folksonomia, por mais que existam termos e expressões semânticos que são todos próximos, sempre fica aquela dúvida se a gente poderia inserir mais algum termo ou se a gente poderia retirar. A partir disso é que vem o resultado, né? Então, o processo de recuperação da informação que permeia toda a pesquisa e toda a nossa área, né, que a gente trabalha muito com isso, é sempre um processo de dúvida, de indecisão. Então, a gente fez alguns testes, por exemplo, a gente viu que não dava para restringir a pesquisa, que era melhor usar o operador booleano ou para abranger mais e conseguirmos um maior número de resultados. Então, eu tomo a liberdade de dizer que a primeira dificuldade é conseguir representar aquilo que nós queremos pesquisar. Em especial em uma base que tem uma indexação em inglês, e que a gente sabe que a identificação dos termos não necessariamente é uniforme. Roger, você complementa? Quer fazer um comentário? Sim, eu acho que eu tenho também uma impressão pessoal, mas compartilhada com a Alessandra, quanto ao estabelecimento de categorias, né, Alessandra? Eu acredito que foi também um desafio para nós chegar àquelas categorias, e a gente nós sabemos que elas precisam ser um pouco refinadas, e pode até mesmo surgir mais categorias, né, de acordo com algum outro tipo de critério que nós adotemos. Porque a organização, né, é isso, a escolha por determinado ponto de vista, por determinado critério, né, isso não tem como fugir disso, né, essa é a lógica, a base por trás de uma organização, de uma categorização. E então a gente ficou satisfeito com essas categorias, mas a gente sabe que né, a riqueza dos dados que foram coletados, eles permitem até um pouco mais, permitem um pouco mais de análise e um pouco mais de reconhecimento desse horizonte que são os estudos, né, as tendências de estudos no campo das folksonomias. Sim, é interessante essa fala do Roger, porque alguns artigos a gente, assim, ficamos bastante tempo discutindo qual que seria a categoria, né? Já por conta dessa convergência. Então, é um aspecto muito interessante. Tem um comentário da professora Fernanda Santos. Pesquisa com um percurso metodológico bem delineado e com excelentes resultados. Parabéns, Roger e Alessandra. E eu tenho uma pergunta até, vocês estavam falando justamente agora das categorias, né? E no início o Roger mostrou os grupos, né, que tinham artigos sobre ciência da computação e a ciência da informação veio logo abaixo. Ali vocês já tinham essas categorias pré-estabelecidas para analisar ali, delimitar qual o artigo era mais voltado, né, da área da ciência da computação, qual era da ciência da informação, porque às vezes um artigo da ciência da computação cita a folksonomia, mas não se aprofunda, né? Eu acho que ali também deve ter sido desafiador também para vocês, né, delimitarem ali a pesquisa, além dos termos de busca, não é? Sim, a gente, né, buscou ressaltar esse recorte, né, não considerar, por exemplo, os campos, né, por exemplo, da ciência da computação, porque nós, né, de antemão, já sabíamos como é um tema
de interesse, né, de potencial interesse, não só, né, da ciência da informação, há esse desafio também, Karina, de identificar, né, publicações, identificar artigos e caracterizar sob a perspectiva da organização do conhecimento. Claro que é uma complementação, né, as áreas do conhecimento, elas complementam, né, os nossos estudos, os nossos avanços, eles vão se refletir aí, por vezes, nos avanços da ciência da computação, mas ainda sobre as categorias, elas foram estabelecidas a partir da análise, elas não foram pré-estabelecidas. Nós estabelecemos a partir do nosso universo de 26 artigos, fizemos análise, fizemos essa decupação né, de termos, de elementos, e a partir dali a gente começou a desenhar, né, a fazer esse desenho das categorias, e o que eu acho que foi mais interessante, né, que ao final a gente olhou para trás e viu o que se formou, assim, em quais categorias foram estruturadas e foram estabelecidas. Ok, obrigada. Alessandra, tem algo a complementar? Não, é só que, a princípio, os 118 documentos que nós recuperamos a partir da expressão de busca, né, que trouxe aquele resultado que nós mostramos das categorias, ciência da computação, ciência da informação e tal, como o Roger mencionou, as categorias finais relacionadas à análise de conteúdo, elas não foram pensadas previamente, elas emergiram da leitura, da análise dos textos, e aquelas categorias, elas vêm da própria base, né, que são as categorias que a Web of Science usa em relação à indexação dos títulos dos periódicos. Um periódico pode pertencer a mais de uma área, mas a gente tomou essa decisão de olhar a ciência da informação, já que o nosso enfoque era a organização do conhecimento. Estamos curiosos em olhar, a gente tem todo o universo, né, dos outros artigos, a gente está bem curioso para poder olhar, mas precisamos fazer escolhas metodológicas, né, e essa foi a inicial. Ok, obrigada. Temos muitos comentários positivos a respeito elogiando a pesquisa de vocês, né? Temos também um comentário da professora Juliana de Assis. Parabéns pelo excelente estudo, Alessandra e Roger. Fico muito feliz em ver a linda parceria entre vocês, rendendo frutos até hoje. Pode falar, Roger, perdão. Pode falar, por favor. Não, que eu só vou comentar que nós somos colegas de UFMG, de turmas distintas, né? Mas todos formamos em biblioteconomia e fizemos o mestrado lá. Então, a professora Juliana, ela nos fez esse convite, que a gente está muito satisfeito, né? É uma oportunidade muito boa, e até de reencontrar colegas antigos e tudo mais. Sim, que legal. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez ao convite das duas professoras, né, e dizer, sim, que esse percurso aí de estudo, de contribuição, né, de busca para contribuição para a área, juntamente com a professora Juliana, já vem desde lá da UFMG, né, da época de graduação, mestrado, doutorado, e que é muito bom ver e participar, né, da iniciativa de um grupo de estudos, né, dedicados às fluxonomias, aos sistemas híbridos, né, essa abertura para que, né, por vezes a gente sente essa necessidade, né, de uma abertura, de novas propostas, né, para atender novos contextos, para atender novos perfis de usuários, né, que eu acho que é isso que motiva aí o fazer bibliotecário, fazer organizar informação, né, para quem, para quando, para quais grupos de interesse, para quais benefícios para a sociedade. Sim, sim, também é importante vocês estarem divulgando, né, a pesquisa, o conhecimento que vai surgindo, né, a respeito da fluxonomia. Também tem um comentário da Paula Dalevedov, acho que é assim que pronuncia. Ótimo evento, parabéns aos organizadores e palestrantes.
Nós que agradecemos. Obrigado. Muito obrigada. Então, eu agradeço a participação de vocês aqui hoje. Foi muito enriquecedor, né? E agradeço também ao pessoal que interagiu conosco no chat. E é isso, pessoal. Hoje se encerra o primeiro ciclo de estudos do Foco Colab, mas fica tudo aí no YouTube, tá bom? O pessoal pode ir acompanhando, podem divulgar, seguir o Foco Colab, tá bom? No Instagram e acho que no Facebook também. Tem um perfil no Facebook? Tem, né? Ok, então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Olá, boa noite. Oi. Parabéns, Roger, Alessandra, pela pesquisa. Obrigado, Juliana. Muito obrigado. Excelente pesquisa, Roger e Alessandra, um percurso metodológico bem delineado, como eu falei aqui no chat. Foi possível perceber todo o cuidado de vocês, né, em relação a essa pesquisa e em relação à análise dos resultados, né, que traz, assim, uma contribuição muito significativa para estudos futuros, né, sobre o campo e para o nosso grupo de pesquisa, que se dedica a estudar esse tema, né. Então, parabéns a vocês, com certeza renderá vários frutos aí da pesquisa. E bom saber também que temos pesquisadores brasileiros presentes, né? E eles, aqueles que estão, né, em incidência nas publicações, também fazem parte do nosso grupo, como o professor Renato. Então, é bastante interessante visualizar esses resultados, né? Trazer para a comunidade os frutos das pesquisas sobre o tema. Parabéns mesmo. Muito obrigada, Fernanda. Bom, agora a gente vai agradecer demais a nossa mediadora, a Alessandra, o Roger, e a gente vai pedir a palavra um momentinho para a gente fazer uma avaliação final do evento, a turminha aí do chat, fazer os comentários finais, os agradecimentos. Prontinho. Só você e eu, Fernanda, e quem nos acompanha. Então, Gil, assim, foi possível perceber, né, a riqueza de possibilidades oferecidas pela folksonomia, né, para o desenvolvimento de práticas e pesquisas, tanto epistemológicas, né, como pragmáticas também, sobre as folksonomias no campo da organização e representação da informação e do conhecimento, né? Então, a partir disso, ao longo desses 4 dias, foi possível perceber diferentes vertentes, diferentes abordagens que dialogam entre si, né? Desde o início da palestra da professora Cida Moura, onde ela apresentou as pluriepistemologias, todas essas epistemologias que foram apresentadas pela professora dialogam, né, de maneira direta ou indireta com os demais temas que foram abordados ao longo do evento. É verdade. E a gente espera muito que o evento tenha sido proveitoso, tanto para você que está começando os estudos agora em folksonomia, quanto para quem já tem desenvolvido pesquisas na área. Eu percebi que a gente começou realmente com uma abordagem muito ampla, né? Com a professora Cida Moura no primeiro dia da UFMG, abordando Sim, eu estava dizendo que a gente iniciou esse ciclo com uma visão geral, realmente, né, abordando os desafios da organização do conhecimento em contextos digitais, mostrando essa necessidade, né, de uma visão decolonial do nosso campo, e a gente fez todo um percurso no sentido de atingir um foco mais específico mesmo, né, finalizando com essa importante pesquisa de Alessandra e de Roger. Verdade. Inclusive, a pesquisa deles, assim,
nos dá também margem para ver aqui as possibilidades de integração entre os sistemas de organização do conhecimento, né? Como integrar? Como não promover de modo unidirecional essa colaboração? Por exemplo, a folksonomia colaborar apenas com a taxonomia ou para a construção, implementação e atualização, ou ela colaborar para a atualização e implementação de uma ontologia, por exemplo, mas que haja essa bidirecionalidade, né, entre essas integrações, né, entre esses sistemas de organização do conhecimento e essas potencialidades aí de integração. Então, aí serve até como base para tentarmos aí explorar no nosso grupo de pesquisa. Verdade, e também se repete um ciclo, né? Porque ao longo da história da organização da informação e do conhecimento, a gente viu inúmeras iniciativas tentando estudar a potencialidade apenas da linguagem natural, depois viu-se a necessidade, né, de utilizarmos linguagens controladas, depois viu-se a necessidade de tentarmos aglutinar as potencialidades de uma e de outra. Então, assim, a gente acaba repetindo esse ciclo também nos estudos sobre folksonomia, né? A folksonomia é a linguagem natural e a gente vê aí nas pesquisas inúmeras iniciativas e tendências, né, que visam aí unir as potencialidades dessa linguagem fluida com realmente linguagens controladas, linguagens semanticamente mais explícitas, né? Então, há potencialidades de um lado e de outro e a tendência é tentarmos unir essas potencialidades. É verdade. E esses estudos, né, e também implementações e frutos aí em relação aos sistemas de recuperação da informação, a gente percebe, né, cada vez mais a importância da integração da folksonomia, da inclusão da folksonomia, seja em catálogos de unidades de informação, seja em sistemas de recuperação de maneira geral. Claro, né, considerando as suas limitações, os seus aspectos negativos, mas tentando aí trazer algumas contribuições relativas à participação ativa, né, desses usuários, os metadados que são gerados pelos usuários para fins de representação e recuperação da informação, como o Roger bem falou aqui na apresentação, promovendo aí a serendipidade, né, que inclusive os usuários, eles tendem a buscar informações e encontrar também por acaso essas informações nesses ambientes. Então, a folksonomia, ela também tende a contribuir nessa perspectiva, né? Verdade. Eu só abro um espaço aqui para a gente comentar rapidinho sobre o segundo dia, né, do nosso ciclo. Nós tivemos aí a participação da iniciação científica, né? Para quem não sabe, o Folcolab ele surge a partir de duas pesquisas PIBIC, né? A pesquisa da professora Fernanda e a minha pesquisa. Então, a gente pensou com muito carinho, né? Na nossa parceria, a gente sempre pensa as coisas com muito carinho e muito suor, né, Fernanda? Então, a gente pensou com muito carinho esse momento para dar voz às bolsistas e às voluntárias, né, que atuam com a gente viu os perfis de cada uma, né, as contribuições dessa caminhada na pesquisa científica para a formação de cada uma, os frutos também, né, os desafios, as dificuldades, né, com as meninas, a Joyce e a Duda, mais no início do curso de graduação, e com as Tamires, né, já mais próximas aí de se formarem. Então, é interessante a gente analisar, avaliar como cada perfil e como cada momento na graduação, né, sente essa participação na iniciação científica, né? E para mim, na minha história de vida, né, foi fundamental, inclusive. Né? Para quem não sabe, eu fui aluna de iniciação científica da professora Cida Moura, lá nos idos de 2007. É verdade, Ju. E a importância, né, de motivar outros alunos de graduação e pós-graduação a estudarem sobre o tema, né, a interessarem e a conhecerem o universo também. E isso nos reflete mais ainda a necessidade emergente da discussão e das disciplinas relacionadas à folksonomia, sistemas colaborativos, serem integradas nos projetos pedagógicos dos cursos de biblioteconomia no Brasil, né? Não só na UFRJ, mas no Brasil em geral, né? Nós vemos essa necessidade.
E não só, aí acrescento, não só dos cursos de graduação, mas os de pós-graduação, né? Que, inclusive, a primeira disciplina relacionada, exclusivamente dedicada ao tema, será ofertada, né? Eu ofertarei na Universidade Estadual de Londrina, a partir do próximo mês, e a disciplina, ela dedica-se exclusivamente a estudar a fluxonomia, as fluxonomias no campo da organização do conhecimento. Então, que mais iniciativas como essa surjam na pós-graduação em ciência da informação. Verdade, bem focadas realmente na temática, né? Realmente algo inovador e necessário, né? No terceiro dia, Ju, nós conseguimos vamos falar um pouquinho do terceiro dia, né? No nosso terceiro dia, a gente teve a presença da... Estava havendo um delay, eu acho, na comunicação. Importante nós falarmos. Oi, Ju! Por aqui estamos passando por uma zona de turbulência. Tranquila. Mas aí a gente estava falando do terceiro dia com a Natália Romeiro, a nossa convidada, com a sua relevante pesquisa, né, sobre o ativismo digital e as fluxonomias e a questão do enfrentamento à violência sexual. Então, tivemos aí uma dimensão interessante, uma dimensão aplicada, né, dos estudos sobre fluxonomia e o enfrentamento mesmo, né, dessas formas de violência. Então, acho que foi algo inspirador, né, para muitos que nos acompanharam naquele dia. E parabenizo mais uma vez ao trabalho, né, a Natália pelo trabalho que ela tem desenvolvido. Exato, inclusive é fruto da pesquisa da dissertação dela, né, e ela irá lançar o livro em breve sobre a temática. Verdade. E no quarto dia, né, quarto e último dia, hoje tivemos a participação do Roger e da Alessandra para fechar aí com chave de ouro, apresentando tanto questões epistemológicas, né, a partir de uma análise bibliométrica, quanto as questões mais pragmáticas relacionadas ao campo. E eles apresentaram aí, a partir de todo o percurso metodológico empreendido, algumas categorias principais que emergiram nas pesquisas deles, né? Como, por exemplo, estudos epistemológicos, estudos de comportamento de marcação, de etiquetagem realizada pelos usuários, estudos centrados em tecnologias semânticas, estudos comparativos entre fluxonomias e outros sistemas, e estudos de combinação da fluxonomia e outros sistemas de organização do conhecimento, que inclusive tem sido uma tendência, né, de estudos na área. Sim. Eu avalio o quarto e último dia realmente como um fechamento com chave de ouro, né? O Roger e a Alessandra conseguiram aí, a partir desse estudo que eles desenvolveram especialmente para o nosso evento, né? Desenvolveram esse estudo compondo aí um mapa teórico, né, da fluxonomia, e apontando aí desdobramentos e perspectivas futuras. Então, entendo que é um estudo realmente muito útil para quem está se debruçando agora ou já vem acompanhando, né, os estudos sobre o tema. E eu espero que realmente a gente possa concluir com sucesso, né, o próximo ciclo, porque a gente é assim, né, Fernanda? A gente não para. Já pensa no próximo. A gente já está pensando no próximo ciclo, com novas temáticas, novos convidados, e a gente fica muito feliz, porque na primeira tentativa de evento que a gente fez, o Focolab ainda estava em fase de criação, né? Era apenas uma ideia, um plano, né, que a gente tinha, e hoje, efetivamente, a gente consegue reunir os pesquisadores, consegue, né, com todas as dificuldades que esse período, né, essa fase remota tem trazido para a gente consegue botar em tela as pessoas, reunir os pensamentos, as competências, e isso é algo muito válido, né? Verdade. E esse encontro é realizado mensalmente, inclusive quem quiser também nos acompanhar os frutos, né, das nossas pesquisas, dos pesquisadores que integram o grupo,
Temos aí as mídias sociais, @Focolab, certo? Lá divulgamos sempre as produções científicas, a participação dos pesquisadores, né, e discentes em eventos. Então, tudo que está relacionado à temática e ao nosso grupo, estamos aí divulgando nas nossas mídias sociais. É verdade. Bom, eu quero agradecer ao Focolab, né, a todo o grupo, especialmente também agradecer a todo o CBGcom pela participação ativa em cada fase, né, da produção desse evento. A gente fez acontecer essa parceria Focolab-CBGcom para além da nossa própria parceria, não é, Fernanda? E a gente conseguiu envolver a equipe, as equipes, né, dos dois lados nessa empreitada, então fico muito feliz que tenha dado tudo certo e a gente aí deseja que vocês tenham aproveitado e aprendido, né, com a gente sobre a temática. Verdade, eu agradeço a você, professora Juliana, pela parceria de sempre, né, tanto aqui no Focolab, quanto no canal CBGcom, que é um projeto de extensão do Departamento de Biblioteconomia das Mídias Sociais, coordenado pela professora Juliana e eu também. Então, nós estamos aí sempre trabalhando em parceria, eu agradeço por esse trabalho colaborativo. E, assim como o grupo de pesquisa ele surgiu no contexto digital, no contexto pandêmico, e trabalhamos aí frente a esses ambientes digitais com a temática da folksonomia, o nosso evento também, né, o primeiro ciclo está sendo virtual, né? Pena que nós não podemos abraçar pessoalmente cada um que contribuiu para o nosso evento, sejam os palestrantes, né, os nossos integrantes do grupo de pesquisa, quanto a convidada Natália, quanto os nossos extensionistas, né, e a toda a equipe da produção que foi envolvida em relação à divulgação nas mídias sociais, né, nos nossos canais. Então, a gente agradece também ao público que acompanhou os 4 dias, né, e lembra que os certificados, eles são emitidos diariamente. Então, quem participou e preencheu o formulário a cada dia, né, terá direito aos 4 certificados do nosso evento. Então, agradecemos. Também agradeço a você, Fernanda, pela parceria, por todo o companheirismo, né? Acho que ainda mais em tempos como esses, a gente não conseguiria fazer tanta coisa se a gente não encontrasse os parceiros ideais, né? Que realmente lutam com a gente e pensam como a gente, né? E conseguem seguir na mesma sintonia. Realmente, a gente tem dado muito certo nisso e fico muito feliz. Obrigada. Então, com isso, a gente pode encerrar, né, Ju, o evento, agradecendo a todos que estão aqui nos acompanhando. Não esqueçam de seguir nossas mídias sociais e aguardem aí o segundo ciclo de estudos do Focolab. Isso aí. Obrigada a todos. Então, eu agradeço não só as palavras, né, da professora Fernanda, da professora Juliana, também agradeço como discente, né, e orientanda, que eu também faço parte do Focolab. Né, estamos aqui hoje graças a elas, né, elas tornaram possível esse evento, não só esse evento, mas como o Focolab, né. Então, mais uma vez, obrigada, professoras, né, foi muito enriquecedor. Tem o link para o formulário de certificado no chat, né? É um certificado diário, ok? Então, pessoal, quem quiser pode nos acompanhar nas redes sociais, acompanhar o Focolab também. Muito obrigada. Até a próxima.